Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar aqui com você sobre a quarta componente da comunicação não violenta, segundo o psicólogo Marshall Rosenberg. Eu considero uma das partes mais difíceis e mais transformadoras da comunicação não violenta, que é saber pedir, fazer pedidos. Parece simples, mas não é, porque muitas vezes nós não sabemos pedir com clareza e ainda pior, esperamos que o outro adivinhe aquilo que nem nós conseguimos compreender direito. E isso gera uma enorme frustração nos relacionamentos. A comunicação não violenta ensina que depois de observar uma situação sem avaliar e julgar, primeiro componente, devemos identificar os nossos sentimentos, segundo componente. Depois, devemos procurar a causa desses sentimentos, terceiro componente. E existe o próximo passo, que é o que nós vamos falar hoje, o quarto componente da comunicação não violenta. Fazer um pedido claro, um pedido que realmente possa enriquecer nossas vidas. O problema é que normalmente não pedimos, reclamamos. Pensa, quantas vezes alguém fala assim: você nunca me ajuda, você não liga para mim, queria que você fosse diferente, ou ainda, preciso de mais apoio. Mas o que exatamente essa pessoa está pedindo? O outro fica perdido, porque existe uma diferença enorme entre expressar uma dor e comunicar claramente o que poderia me ajudar, o que eu desejo. Muitas vezes falamos de forma vaga. Quero mais atenção, quero mais amor, quero mais parceria. Mas o que isso significa na prática? Porque cada pessoa pode entender isso de um jeito. Exemplo prático. Imagine alguém dizendo para você: você nunca tem um tempo para mim. Ao ouvir isso pode gerar no outro uma defesa imediata. Agora veja a diferença quando você diz: essa semana eu senti falta de conexão com você. Você toparia jantarmos juntos sem celular essa noite? Percebe a diferença? Nesse segundo exemplo, existe clareza, existe um pedido concreto do outro. A outra pessoa, ela consegue compreender o que ela pode fazer. Muitas vezes, nem nós sabemos o que queremos. E aqui entra uma parte profunda da comunicação não violenta, que é o autoconhecimento. Às vezes somos vagos, porque temos medo de enxergar o que realmente desejamos, ou então queremos algo impossível. Marshall Rosenberg, ele conta o caso de uma pessoa que dizia apenas: eu quero me sentir amada. Quando começaram a aprofundar o que isso significava, a pessoa percebeu que ela queria que os outros adivinhassem suas necessidades, mesmo antes dela perceber. E mais, que realizassem tudo espontaneamente, ou seja, um desejo impossível. E isso acontece muito nas relações. Às vezes esperamos que o outro adivinhe, que o outro perceba sozinho, ou até mesmo que o outro faça exatamente do jeito que imaginamos, sem nunca
termos comunicado isso claramente para ela. E ainda, se o outro não corresponde com a nossa expectativa, chamamos equivocadamente de falta de amor, falta de consideração, ou até mesmo que o outro não tem interesse por nós. E é aqui que mora o perigo dos pedidos vagos. Quando alguém diz, me ajuda mais, quero mais atenção, você precisa mudar, seja mais presente, isso pode parecer comunicação, mas ainda é muito abstrato. A comunicação não violenta, ela propõe transformar isso em ações concretas. Por exemplo, em vez de dizer, quero mais carinho, você poderia dizer, você poderia me abraçar quando eu chegar em casa? Em vez de dizer, você nunca está presente, talvez você poderia dizer, você poderia passar 20 minutinhos comigo sem mexer no celular? Quanto mais clareza existir, menos conflito também irá existir. Pedido ou exigência, você sabe a diferença? Nem todo pedido é realmente um pedido. Às vezes é uma exigência disfarçada. Como perceber isso? Pela forma como reagimos. Quando ouvimos um não, se o outro nega o pedido e imediatamente surgem culpa, acusação, chantagem emocional, punição, afastamento. Então, provavelmente aquilo não era um pedido, era uma exigência. Exemplo: uma pessoa pode dizer, gostaria que você fosse comigo nesse lugar, porque hoje eu estou triste. Você pode responder, hoje eu realmente preciso descansar, estou muito cansado. Agora vamos ver duas possibilidades de reação, de resposta. Primeiro, tudo bem, eu entendo que você está cansado. Segunda forma de reação, de resposta. Se você realmente se importasse comigo, você iria comigo. Percebe a diferença? Na segunda situação, existe culpa, existe uma chantagem emocional, uma pressão emocional. O foco deixa de ser a empatia e vira controle. Existe aí um controle emocional. A comunicação não violenta não tenta controlar pessoas. Este é um ponto fundamental. A comunicação não violenta não serve para manipular o outro, para que o outro faça exatamente aquilo que eu quero. Não, não é para isso. Comunicação não violenta, ela serve para criar relações mais honestas e conscientes, porque quando alguém sente que está sendo pressionado, a relação perde liberdade. E sem liberdade não existe conexão verdadeira. O mais importante talvez esteja dentro de nós. Marshall também fala de algo muito profundo. Ele diz o seguinte: as pessoas percebem muito mais os nossos pensamentos internos do que imaginamos. Mesmo quando falamos de forma calma, bonita, às vezes estamos pensando, ele deveria fazer isso, ela tem a obrigação, depois de tudo que eu fiz, eu mereço. E o outro sente isso, talvez não racionalmente, mas emocionalmente. Por isso, a comunicação não violenta não é apenas mudar palavras, é mudar
uma postura interna. Um relacionamento saudável não nasce da obrigação, ele nasce da gente, nasce quando existe sinceridade, clareza, empatia, liberdade. Quando eu consigo dizer, isso é importante para mim, mas também consigo compreender quando o outro não consegue atender essa minha necessidade. Isso não significa abandonar as nossas necessidades, não. Significa apenas que a conexão, ela é diferente de controle. Talvez muitos conflitos aconteçam não porque o outro deixou de me amar, mas porque nunca aprendemos a comunicar claramente aquilo que sentimos, o que precisamos e o que realmente estamos pedindo. E talvez uma das perguntas mais importantes seja: eu realmente sei o que eu quero? Porque quando existe clareza dentro de nós, a comunicação também começa a se tornar mais clara. E as relações mais conscientes começam exatamente nesse lugar. Eu convido você a assistir as outras 3 componentes da comunicação não violenta aqui no meu canal. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.